Bom dia a todos. Eu não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Como é que estão? Espero que bem. Estamos com muitas saudades, é lógico, né? Tanto tempo longe, mas se Deus permitir, isso tudo se resolve, né? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, de estarmos aqui, de termos tecnologia para fazer tudo isso, né? E agradecer a Deus pela oportunidade da vida, né? Então, hoje nós vamos estudar uma parábola muito linda mesmo. Quando o Paulo falou, você vai ficar com essa parábola, eu falei, nossa, é muito difícil. E é muito difícil mesmo a interpretação dela, mas ao mesmo tempo ela é uma parábola maravilhosa, né? Então vocês vão ver por quê. Então vamos lá. A parábola é chamada A Ovelha e os Bodes, ou então a ovelha e os cabritos, né? Ou então o juízo final. Daí você já vê o que vem por aí. Então, para compreender então o que nós vamos falar, nós vamos dividir em três etapas. A primeira etapa, a gente vai falar sobre os elementos da parábola, o que significa os personagens, como a gente sempre faz, né? Seus ensinamentos, né? Depois aí a visão espírita da parábola, que é maravilhosa, né? E depois, se der tudo certo, uma live que a gente vai comentar, e aí o Paulo vai ajudar, porque o Paulo tem um conhecimento muito grande dessa parábola, né? E eu tô aqui engatinhando, mas vamos lá, né? Não vamos perder a oportunidade. Então vamos contextualizar um pouco de o que estava acontecendo naquele momento em que essa parábola foi falada, ou foi escrita na ordem de Mateus, né? Então, essa parábola faz parte do sermão profético que o Paulo deve ter explicado tudo para vocês, né? E ela ocorreu em torno ali do Monte das Oliveiras. Ela vem numa sequência onde ele mostra palavras de vigilância e de responsabilidade. Então, a primeira de vigilância foi as 10 virgens que vocês estudaram há pouquinho tempo, né? Então, primeiro falou dessa parábola. Depois a parábola da responsabilidade, que é os servos e o senhor, e que provavelmente vocês também devem ter estudado agora na sequência, né? E essa parábola é para dar prova aos fiéis na espera da manifestação do final. Então, é vigilância, responsabilidade e serviço. Então, é uma sequência de parábolas. Os estudiosos, eles falam assim que era o final do discurso de Jesus, né? Como a gente vai ver. Então ele estava chamando a atenção talvez dos discípulos mesmo, né? Então, olha, vigia, cuidado, né? Olha, tem que voltar para a responsabilidade. Olha, o trabalho é que faz a mudança, né? Então, isso daí é só para a gente entender onde nós estamos na linha do tempo ali, vivenciando com Jesus, né? Depois, mais para frente, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, para começar, vamos ler a parábola, né? Para a gente entender toda ela. Então, as ovelhas e os bodes, ou então o juízo final. É em Mateus 25, versículo 31 a 46. Ele é bem comprido. Então, vamos lá. E quando o filho do homem, vier em sua glória, e todos os anjos, os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste-me ver. Então os justos responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhe dirá: Em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste.
Da mesma forma, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos não os fizerdes, não o fizestes a mim. E irão estes para o fogo eterno, para o tormento eterno, onde o justo, mas os justos para a vida eterna. É, é uma parábola, né? Forte, né? É uma parábola assim grande, né? Que mexe, né? Na leitura, né? Com as pessoas, né? E a gente vai ver por quê. Então, vamos começar pelo texto que os autores fizeram. A gente consultou alguns livros, como vocês já sabem, e aí eu tentei resumir o máximo que eles falavam, né? Então, o que a gente percebeu foi o seguinte: diferentes ideias os autores a respeito dessa parábola. Então, é uma infinidade de ideias diferentes, né? Conversando com o Paulo, ele me falou o seguinte: essa parábola é uma parábola de serviço. Então, algumas religiões não acreditam de caridade, elas acreditam em fé, em graça, né? Que eu acredito em Deus. Então, isso daí já é o suficiente. Isso divide todas as opiniões. Então, é uma parábola muito forte, porque para algumas pessoas, isso daí, Jesus estava falando isso. E ao mesmo tempo ele estava dizendo, convocando a pessoa a fazer o bem, né? Ele convoca as pessoas para o bem. E isso daí imprime um mal-estar em alguns autores, né? Bom, vamos voltar aqui ao texto, porque eu quero antecipar as coisas e não tá certo, né? Então vamos lá. Alguns autores falam que não é bem uma parábola, porque na verdade a parábola ele pega imagens, né, e vai desenvolvendo aquelas imagens, né, dando significado àquelas imagens. Essa daqui, ele pega algumas imagens, mas é como se fosse um relato de atitudes que pode evitar ou adotar, tá? Alguns autores até falam que será que era Jesus mesmo que falou isso? Ou era Mateus, que perante aqueles acontecimentos futuros que a gente vai ver agora, né, ele está bem perto, né, da crucificação. Então, será que Mateus não escreveu essa parábola convocando, chamando, né, e coloca Jesus numa situação assim de vários personagens, né? Então, os autores têm dúvida, né? Eu acho que para nós espíritas isso daí não importa muito, né? Mas vamos lá. Muitos autores observaram que parece que Mateus retocou o texto. Então, é lógico que o Evangelho ele foi escrito depois, né? Então, ele vem com as características do autor, né? Lucas escreveu de um jeito, né? Mateus escreveu do outro jeito, Marcos escreve de uma outra forma, né? As parábolas e alguns textos, né? E alguns ensinamentos. Mas esse eles acham que Mateus está muito presente, né? Era muita característica de Mateus nessa parábola, tá? E ela só aparece em Mateus, não temos em outros evangelistas essa parábola, né? Ou que não seja parábola, seja um ensinamento, né? Mas a gente vai chamar de parábola daqui para frente, tá? Bom, então agora vamos falar um pouquinho das partes da parábola. Esse autor, eu gostei que ele fez uma divisão entre o texto todo. Então, o que ele fez? Ele pegou primeiro e chamou de preparativos do julgamento. Depois, o segundo item, ele pôs o julgamento em si. A sentença que era positiva e a sentença que era negativa. E deu uma explicação para cada uma delas, né? Que era a explicação por que eles um estava de um lado e outro do outro. E depois, no terceiro item, ele fez o julgamento, a execução do julgamento.
como que ia ser o porquê do julgamento, né? E aí, vamos começar então a explicar item por item para a gente entender a parábola como os autores falaram, né? Então, os preparativos do julgamento, ele começa que quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Bom, ela inicia essa parábola com o principal personagem, que é o Filho do Homem exercendo o julgamento. Então, ele coloca o Filho do Homem num lugar assim de extremo destaque, de extremo poder realmente, né? É um tchan, né? Ele começa, o Filho do Homem é o termo que Jesus usava para si próprio mesmo, né? Querendo dizer que ele era o filho da humanidade, né? Na grande humildade que ele tinha, né? E que ele vem em todas a sua glória, com todos os santos com eles, né? E se assentará no trono, e esse trono é da sua glória, né? Então ele coloca assim uma situação de um quadro, né? Teatral até, né? Então, os autores, eles relatam o seguinte, que essas imagens fortes, né, relacionadas a chamar a atenção das pessoas, né, remetem muito ao Testamento Antigo, né, ao Antigo Testamento. E relembram palavras como trono, glória, anjos, nações, né, são palavras muito tradicionais no Velho Testamento, né? E também o discurso, né, de fim de mundo. Então, esse discurso de que está encerrando, que é de juízo final, né, é muito comum a gente encontrar no Velho Testamento, né? Várias palavras, passagens do Velho Testamento são muito parecidas com essa, né? Algumas com uma diferença, né? É que aqui quem exerce o julgamento é o Filho do Homem, né? Que ele chama de pastor, que ele chama de rei. Enquanto que nas outras, o rei ou Deus é que orienta os anjos e os anjos que fazem o julgamento, né? Das almas que separam, etc. E tal. A imagem, apesar de ser uma imagem assim forte, né, teatral, né, ela é verdadeira, né? Porque a gente vê isso em vários livros do André Luiz, do Manuel Filomeno de Miranda, né? Ele mostra Jesus, né, vindo, descendo para socorro de pessoas aqui na Terra, né? Então, várias vezes, eu não lembro que livro que é do André Luiz, não sei se é o Libertação, eles estão fazendo uma ajuda no mundo espiritual ali, né? Inferior, desculpa. E aí eles veem uma luminosidade, e eles perguntam, olha, o que é aquilo ali, essa luminosidade? Fala, é Jesus com a sua falange de espíritos, né, amigos, e eles estão fazendo um socorro no umbral para um espírito ali que está decaído, ou que está em desencarne, né? Então, isso daí é uma coisa comum de acontecer, né? Então, a gente vê essa imensidão, né? Essa luminosidade de Jesus ainda trabalhando até hoje, né? E tem uma história do Chico, que o Deco que conta, o Adelino que conta, né? E que ele conta do desencarne do Jorge. Tem na internet, no YouTube. O Adelino ele não gosta de filmar, né? Que filme as palestras dele, mas de vez em quando alguém arrisca e filma e coloca no YouTube, né? Então ele conta o desencarne do Jorge, né? Eu não vou contar a história do Jorge, porque depois vocês vão lá e lêem e assistem. Tem também no livro dele. E no desencarne do Jorge, Jesus vem buscá-lo, né? Então, deve ser uma luminosidade tremenda, né? E isso daí não é uma coisa fantasiosa, né? Por quê? Porque eu lembro que quando a dona Yolanda faleceu, a dona Yolanda, eu não sei se vocês conheceram, era amiga minha, né? Conhecida minha. E eu gostava muito da dona Yolanda, né? E ela, um pouco antes do desencarne dela, ela sofreu bastante, internada no hospital, doentinha, né? Muito doentinha, né? A filha cuidando dela bastante.
E quando ela desencarnou, ela contou pela psicografia do Divaldo que ela estava assim deitada no quarto, né, do hospital, e ela tinha muitas dores. Ela disse que sentou com maior facilidade na cama e olhou assim para o lado e percebeu que tinha desencarnado, porque a filha estava chorando ali do lado. E aí ela percebeu. Imediatamente ela perdeu a consciência, né? E acordou entrando dentro de uma casa, né? De um lugar. E nessa casa, nesse lugar, eles colocaram flores, assim, como se fosse uma entrada, né? E ela foi entrando assim e vendo toda aquela flor, aquela coisa para ela, né? Então, estavam recebendo ela. E vieram espíritos amigos, espíritos familiares, abraçaram ela e ela era muito conhecida do Eurípides Barçanufo e da família do Eurípides Barçanufo. E ela abraçou o Eurípides, que veio acolhê-la ali, né? No momento que ela volta depois do desencarne lá no mundo espiritual, né? Então, esses encontros, eles acontecem mesmo, né? Só estou falando isso para ilustrar que essa coisa parece tão teatral, mas ela é extremamente verdadeira. Bom, vamos voltar aqui, né? Então, o que nós encontramos nos livros foi uma divergência muito grande entre os autores no significado de palavras, de termos e de situações. Então, o filho do homem, o rei, o pastor, né? Ele retrata bem Jesus, né? Apesar de ser três personalidades diferentes, né? Pastor é muito diferente de rei, né? Porque o rei, o que ele faz? Ele governa. Ele tem o poder, né? Ele tem a possibilidade, né? De estar na gestão de uma coisa, né? De determinar leis e etc, né? Ele tem um poder absoluto, né? O pastor, ao inverso, ele é lá no operacional, ele domina apenas as ovelhas dele, né? Então, ele tem a possibilidade de estar trabalhando só com aquelas criaturas ali, né? Mas o filho do homem, ele retrata, né? Quando Jesus falava do filho do homem, ele era filho da humanidade, né? Então, ele retrata que os três personagens, Jesus assume muito bem, né? Então, era um espírito de escola, esse perfil que Jesus traz, né? É de um espírito extremamente evoluído, que apesar de estar no alto grau, né? Como rei, né? Entre aspas, né? Ele que tem o domínio, que tem o poder, ele também é o pastor. Ele está lá embaixo, ele está cuidando, né? Ele está vendo, né? No entanto que ele fala, eu conheço cada um por seu nome, né? Cada ovelha pelo próprio nome, né? E naquela época, a personalidade de um rei, da época, era muito conhecida, né? Quando se falava o rei, significava a pessoa que tem o poder, porque todas as nações ali tinham reis, né? E eles governavam e tinham um poder muito absoluto, né? Então era comum eles entenderem o que significava quando falava que ele era o rei. E também significava o que significava quando ele falava que ele era pastor. Então era uma divergência, né? Eu ser o rei e eu ser o pastor, né? Naquela época isso daí era muito antagônico, né? Então, mas é a personalidade que Jesus assume, né? Ele é o filho do homem, quer dizer, rege toda a humanidade, ele é o rei, né, que domina, e ele é o pastor, aquele que acolhe, que ordenha, que fica ali perto, né, que cuida, né? E que Jesus realmente era o pastor das almas, né? E no julgamento ele se porta como o rei, né? Diferente de outros lugares e que os anjos que fazem o julgamento, aqui os anjos só dão o suporte, né? Então esse perfil de Jesus mostra bem a personalidade de Jesus daquela época, né? De um homem completo, né? De um ser espiritual muito evoluído. E quando fala, e todas as ações serão unidas diante dele, de quem que ele falava, né? Que nações que eram essas? Eram nações, as nações conhecidas, eram as nações não cristãs, então as ovelhas, que era a parte boa, né, da coisa, eram as nações cristãs, e as não cristãs eram as outras, eram aqueles que eram pagãos, né?
outros autores falam, eram os judeus, né? Era a humanidade como um todo. Então, dentro disso que os autores estudaram, né? Cada um tem uma ideia diferente, né? De quem eram essas daí, né? Existem até autores que falam que ele estava falando para os discípulos e para os missionários atuais, né? Então, que tinha os discípulos bons, os discípulos ruins, então eram os discípulos que eram os bons e os ruins eram aqueles que não eram discípulos, né? Outros autores falaram assim, não, quem é a ovelha, o bode lá que está do outro lado, na verdade são os pagãos, aqueles que não, pagãos, aqueles que não acreditam em Deus, né? Outros até chegaram a falar que nesses dois grupos eles incluíram as mulheres, né? Porque naquela época a mulher nem tinha alma, né? Então, na verdade, eu acredito que Jesus estava falando era para a humanidade toda e para todas as nações, né? Não era para aquele grupo restrito ou eu estou salva, né? E você não. Mas esses tipos de concepção, a gente vai ver mais para frente, imprime nós conhecimentos que vão se acumulando e que a gente começa a fazer essa distinção entre as coisas, né? Mas eu vou falar mais para frente esse assunto. Aí tem uma parte que tem um autor que ele trata essa parte muito política, de política mesmo, tá? Mas eu, sinceramente, não me atrevo a comentar esse tipo de estudo, tá? Por quê? Porque a época em que Jesus viveu, assim como a nossa época, mas eu acho que lá era muito mais complicado. Porque existiam as áreas dos judeus, existiam áreas dos romanos, né? Existiam nações, né, dos gentios, dos fariseus. Então, eram várias nações e que cada uma tinha uma concepção, um conhecimento, uma visão de mundo, né? Todas as nações tinham reis que governavam e tinha uma governança muito primária, né? Vamos falar assim, né? Primitiva, melhor dizendo, né? E, sinceramente, eu não me atrevo a entrar na parte política, apesar de que tudo isso é político, mas na parte política mesmo de política, tá? Porque eu acho que vocês podem ler lá e tirar suas conclusões, mas eu não sei falar sobre isso. Tem muitas variáveis envolvidas ali para a gente fazer um julgamento e falar, né? Então, vocês me perdoem, o Paulo, talvez na live ele fale melhor sobre isso para a gente, né? E aí vem a parte do apartar uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. E depois ele faz a sentença do julgamento, né? Quando ele faz essa separação das ovelhas e do bode, né? Então, os autores falam várias coisas. Então, uma das coisas é o seguinte: essa separação não era comum. Esse ato de separar ovelhas de bode não era uma coisa comum naquela época de Jesus. Alguns autores até falam, não, à noite o bode sentia mais frio, então ia para o coberto. Mas na época de Jesus não existia esses currais que nem existem hoje. Então, não era uma comum a separação. Podia acontecer de fazer uma separação, por exemplo, da ovelha que estava prenha ou da ovelha que estava amamentando e das criações mais novas, né? Ou então quando dividia para o abate. Mas não era comum essa separação, né? Por quê? E também o bode e a ovelha, eles tinham o mesmo valor, eles tinham o mesmo preço. Então, a imagem de bode e de ovelha naquela época não era uma conotação negativa, não existia separação. Eram duas personagens, né, com sexos diferentes, mas que eles eram semelhantes. Então, não existia diferença, na verdade, né? Não existia esse é bom e esse é ruim pela própria personalidade deles. O que existia era o comportamento diferente, né? Que é isso que trata a parábola, né? E disso daí, gente, dá para tirar milhares de coisas, né? A gente até hoje, com esse conhecimento acumulado, que vem de geração em geração, porque nós não fomos para sempre espírita, nós vivemos outras religiões, né? E a gente traz um conhecimento acumulado, fundamentado dentro de nós, né?
E a gente faz essa dualidade do mundo, né? De ter separação. Então, a ovelha com o bode. Mas não era isso que ele queria mostrar, né? Então, era o direito para o esquerdo, era o bem e o mal, o bom ou o mal, o branco ou o preto, o errado e o certo. Até hoje a gente usa, né? O desencarnado e o encarnado, né? Na verdade, ele estava querendo dizer que eram as pessoas de uma forma geral, né? Então, hoje a gente veja a cultura como veio arraigado nessas coisas, nesse conhecimento que a gente foi acumulando e que faz muita distinção entre as coisas, né? A gente ainda vivencia muito assim, né? E eu tô no tormento, né, eterno quando eu erro, né? Então, na verdade, o erro, ela é uma consequência das coisas que eu ainda não aprendi para chegar no acerto, né? Se eu estagno aqui no erro, né? Se eu crio um nó na minha mente, no meu conhecimento, deixo de fazer uma coisa porque eu errei, né? Eu tenho a chance de perder o acerto, né? De conseguir atingir o acerto, né? A gente até, o desencarnado e o encarnado, a gente fala, o desencarnado, não sei o quê. Então, como se nós fôssemos duas pessoas, uma quando nós estamos encarnados e outra quando a gente está desencarnado. Isso não é. O encarnado e o desencarnado é um estado, né? Eu estou aqui físico e eu estou lá desencarnado no mundo espiritual, mas eu continuo sendo eu mesma, né? Então, essa dualidade faz muita dificuldade para a gente, porque esse conhecimento que a gente faz, ele não é legal. Esse tipo de... não me acho a palavra, mas esse tipo de dificuldade que a gente tem em quebrar essas barreiras, né? Então, em tudo a gente tem duas coisas, né? É da esquerda, é da direita. É como se tudo aqui fosse bom e tudo aqui fosse ruim, como se eu sendo daqui, eu discordo desse todo, do todo daqui, né? E isso o que faz com o ser humano? Uma divisão, né? E não foi isso que a mensagem quis dizer, né? Não tinha esse valor naquele momento, porque para eles não existia distinção entre um e outro, né? Tanto fazia estar de um lado ou estar do outro, era a mesma coisa, né? Mas a atitude deles é sim que fazia diferença, né? Alguns autores, né, quando tem essa situação de que a atitude era uma coisa diferente, né? Eles se embanando bastante. Eu cheguei a perguntar para o Paulo sobre isso, né, que eu falei para vocês lá no comecinho, e que muitas religiões, né, elas trazem, principalmente os protestantes, né, que o principal para seguir Jesus é a fé ou a graça, né, aquele estado de graça em que eu creio, né. Não importa, né? A evidência, não importa a razão, não importa a política, não importa nada. Né? É a graça de crer, né? É o mundo íntimo que eu creio e pronto, acabou, né? Não importa, né? Eu não julgo, né? É uma fé alicerçada dentro de mim, né? Enquanto outras religiões acreditam assim que a fé é uma coisa importante, né? Mas que as ações e as obras são mais importantes ainda. E isso daí, gente, determinou um monte de outras coisas. Né? Na sequência do conhecimento cultural religioso da humanidade. Né? Porque se eu só creio e não preciso fazer obras, eu tenho uma conduta. Se eu creio que precisa fazer obras, né? A fé é como se fosse uma consequência daquilo que eu vou ter quando eu faço boas obras, né? A fé, ela vem como consequência, né? E isso daí determina muitas coisas na vida da gente, né? Ela dá uma outra conotação em relação à visão que a gente tem de mundo, né? É a mesma coisa assim, se eu creio que o homem ele evolui, não importa que idade que ele esteja, porque ele é um espírito imortal, né? Então eu tenho que ter paciência de ensinar, e creio que eu vou modificar. Se eu não creio nisso, eu acho que é de pequeno que se torce o pepino, que depois a pessoa adulta ela não muda, né? Eu tenho outro tipo de ensino, se eu sou professor, ou se eu sou palestrante, ou comigo mesmo. Eu acho que eu sou assim e eu não mudo. É melhor eu ser assim e pronto, acabou, eu não mudo. Né? Então são concepções de vida que a gente tem e que vem dessa época aqui, né? Que a gente lê isso daqui e entende e interpreta de uma forma errônea, né? Criando uma dualidade.
né? E que na verdade não é isso daqui. Isso daqui são comportamentos que a gente vai tendendo a descompensar em nós e tornando uma coisa geral, né? Nós somos pessoas que na verdade a conotação que nós temos é íntima e a gente tem que mudar e progredir. Não sei se eu tô clara, mas vamos lá. Os autores vão esclarecer mais para frente, né? Logo em seguida vem o julgamento. Então vamos lá. E aí é muito legal, né? Por quê? Porque Jesus fala assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Né? Então são 6 situações de necessidade e de angústia que o ser humano passa. A fome, a sede, a solidão do estrangeiro, a nudez, a doença e o encarceramento. Então, são 6 situações, né, que ele narra, né, e que era comum naquela época, era fácil de encontrar pessoas, né? A gente já estudou o Evangelho, as parábolas, e viu a situação que vivia aquele povo daquela época. Então, era fácil de todo mundo entender o que ele estava falando, né? A migração era muito grande, né? As pessoas não tinham uma grande dificuldade, comiam para o dia a dia mesmo, né? Mas o mais interessante era o espanto que se fez, tanto das ovelhas como dos bodes. Como assim? Quando é que a gente não fez isso? Quando é que a gente fez isso, né? No primeiro e quando é que a gente não fez isso no segundo, né? Então eles repetem a mesma afirmação com um ponto de interrogação, mas quando é que nós fizemos isso, né? Mostrando que na verdade o que ele estava julgando ali não era ser de um lado ou de outro, ou de uma espécie ou de outra, os dois são da mesma espécie, mas de um sexo ou outro, né, ali nesse momento. Eram as atitudes realizadas ou omitidas, né? Porque para eles é um espanto o julgamento de atitudes, né? Era um espanto. Quando é que eu não fiz isso? Quando é que eu fiz isso, né? Foi um espanto em relação à atitude que estava realizada ou omitida, né? E não a situação local, a situação de estar no tal lugar ou de ser aquele participante daquele lugar, né? E aí eu lembrei de Maslow, né, que fez a pirâmide da hierarquia das necessidades humanas, né, quando ele fala em necessidades, né. Então, ele está trabalhando a primeira e a segunda necessidade, né. A maior parte da primeira e da segunda necessidade, que é as fisiológicas, que é dormir, beber, comer, respirar, e de segurança, tem mais coisa aqui, e de segurança, saúde, emprego, né, que é a de segurança, né. E hoje a gente vê que a evolução do espiritismo, ele rompe essas barreiras aqui e começa a atingir as mais altas, né? O topo da pirâmide, que é a autorrealização, que é a independência, é o crescimento do indivíduo, é o autocontrole, aqui com esse autor aqui, né? Mas tem mais coisas. Mas o que não quer dizer que eu estando aqui embaixo, eu não posso chegar lá em cima, posso, né? Vou dar um exemplo. Quando eu amo, né? Tô apaixonado, eu até esqueço de comer e dormir, né? Então eu quebro as fisiológicas e subo para a realização da estima, do amor, né? Das sociais, por exemplo, né? Então, veja quanto que a gente tem que evoluir, né? Nós não suprimos, a humanidade ainda não supriu essas necessidades aqui na maior parte dos moradores do planeta, né? Essas mais baixas aqui, né? Que são as básicas, né? Por isso que ele fala sobre isso, né? Se ele falasse sobre essa daqui, de você ter independência, desafio e autocontrole, né? Ele seria, né, muito mal entendido, né? Por quê? Porque aqui ele trata do dia a dia, né? Do dia a dia que as pessoas viviam, né? E aí, quem são os pequeninos, né? De que Jesus falava? Os pobres, os irmãos, ou então eram os missionários, né? Porque muitos autores falam, não, os pequeninos, né? Os irmãos eram os missionários, aqueles mensageiros que vão, que dão a vida para isso daí, né? Cada autor fala uma coisa. O que fica é que cada um receberá de acordo com o seu comportamento em relação ao outro, não importa quem são, né? O que importa é o comportamento em relação ao outro, o que a gente faz em relação ao outro quando a gente vê uma situação dessa que ele coloca aí, né?
E nós, né, já temos que ampliar essa coisa, como eu falei da escala de Maslow, né? Se eu não tenho aqui miseráveis na nossa cidade, eu vou suprir as outras necessidades, né? Se eu tenho condições, eu já tenho que subir o degrau das necessidades, né? Aí eu não tenho mais pessoas que têm tanta necessidade assim, tá? Físicas, né? Fisiológicas. Ah, não tenho necessidade de segurança, por exemplo. Estou dando uma ideia, nós temos, né? Mas eu já tenho possibilidade de ajudar mais para cima, né? E assim vai. E aí vem a execução dos julgamentos. Então, na execução do julgamento, ele fala claramente: irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, vamos lá. Novamente, a lembrança dos textos relacionados ao Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, esses termos são muito usados, né? E Mateus, vocês sabem, ele era um estudioso do Antigo Testamento, né? Então, ele usa muitas palavras que o Antigo Testamento fala, né? Como justiça e juízo final, de penas eternas mesmo, né? De castigo eterno. Mas o engraçado que um autor, esse Carson, fala é que a palavra eterno, que eu não sei se eu vou falar corretamente, é aionium. Quando ela está associada à palavra castigo ou à palavra vida, ela muda o significado dessas duas palavras. Então, em relação à palavra vida, quando ela está associada vida eterna, né, que são os dois termos, né, ela, na verdade, não é vida eterna, é era do porvir, é tempo, é duração de alguma coisa a que se refere. Então, é uma duração, tá? Então, vamos imaginar assim. Eu tô com um processo obsessivo. Eu tenho uma monoideia. Eu não consigo sair dela de jeito nenhum, tá? Eu acho que vai acontecer uma coisa com a minha família. Eu acho que vai acontecer uma coisa comigo. E eu tenho aquela angústia, eu entro em depressão, eu entro em síndrome de pânico, né? Eu me flagelo, né? Enquanto eu estiver nesse processo, né? A gente chama isso de tormento eterno. Por quê? Porque um dia equivale a 10 anos na minha cabeça, né? Porque o sofrimento tá ali queimando, né? Ó, se eu tiver, por exemplo, uma dificuldade grande, uma situação emergencial, uma situação que eu não consigo sair, enquanto eu estiver nessa situação de dúvida ou de roubo, ou eu estiver planejando alguma coisa que não é legal para o meu próprio espírito, né? Enquanto eu estiver nessa situação, eu estou em tormento eterno, né? E é disso que ele fala, né? O tormento eterno, na verdade, é essa situação em que nós nos mantemos, né? Que não traz benefícios para nós, né? Ao inverso, a vida eterna, né? É uma outra coisa que eu vou depois tentar explicar melhor, né? Então, na atualidade, os autores mais atuais, né? A maioria deles já não falam mais inferno, purgatório, em penas eternas, né? No sentido de para sempre, tá? O que eles falam é exatamente isso, é o tempo de duração enquanto a criatura estiver ali, né? Vamos caminhando. Então, e qual o sentido da vida eterna? Então, eu tentei imaginar assim para trazer para vocês uma imagem, né? Então eu pensei assim, ó, a gente como espírito, nós saímos e tentamos alcançar o ápice, né? Como espíritos imortais de evolução, como os espíritos falam, né? Só que nós não vivemos assim, ó, e vamos lá para cima. Aí bom seria se a gente fosse assim, mas a gente não é assim, né? A gente tem patamares que a gente vai subindo esses patamares para chegar lá em cima, né? E nesses patamares a gente dá umas caídas, né? Que nem um dia, né? Um dia assim, um dia eu tô, bom dia, tudo bem, preocupada com aquilo, não quer saber de nada. Aí já alivia, depois daí meia hora eu já não tô bem, e vai indo assim, né? E o carro fecha, você fica nervoso, né? Então, nós vamos subindo e caindo, mas sempre nós estamos subindo, né? Nesses momentos em que a gente sobe, nós estamos vivenciando a vida eterna.
São os nossos momentos de realização, nossos momentos de bem-estar, né? Então, o que é a vida eterna? Segundo essa passagem, né? É o serviço ao próximo, aos outros. São situações humanas mais fundamentais, recorrentes e universais, ou seja, são aquelas situações que nós vivenciamos em que a gente ajuda o outro e que a gente nem se dá conta do que a gente está fazendo. Não é uma coisa de ir lá e vou fazer uma cesta, não é isso só, né? É a vivência do nosso dia a dia, é a vivência da gente estar ali e estar fazendo coisas boas, né? No nosso dia a dia, qualquer que seja o nosso trabalho, qualquer que seja a nossa vida, a situação, se eu estou aposentado, se eu não estou, né? Isso não importa. São acontecimentos passageiros, rápidos, com compromisso daquela hora somente, da gente estar ali envolvido, né, naquele momento, né? E esse momento é o momento em que a gente está vivenciando a vida eterna. E a nossa vida, ela é uma constante mudança, né? Quem de vocês fala que acorda e dorme do mesmo nível de concentração? É impossível, né? É impossível. A gente tem altos e baixos o dia todo, mas a gente pode viver até numa faixa, de não cair muito e também não subir muito, né? O ideal seria que a gente sempre subisse, né? Era o que Kardec falava, né? De ser, hoje ser melhor que, amanhã, que ontem, né? E assim vai progredindo, né? Um exemplo vivo do que a gente, sobre essas mudanças que a gente está fazendo, né? É o momento que nós estamos vivendo da pandemia, né? Então, a minha vida, por exemplo, eu trabalhava que nem uma louca destrambelhada, né? Quando veio a pandemia, mudou tudo. Eu tive que trabalhar em casa, me afastou dos meus alunos, né? No centro eu tinha um monte de atividade, parou tudo, né? E aí, o que eu vou fazer? A prioridade mudou, né? Então eu tive que reaprender um monte de coisa, porque sou professora, então eu tive que reaprender um monte de coisa. A relação com o aluno mudou, o aluno também entendeu, ele também mudou, a prioridade mudou, né? O Kardec, a gente teve que parar as atividades, infelizmente, mas nós aprendemos a fazer outras coisas, atender de outra forma, socorrer de outra maneira, e trabalhar de outra forma, né? O nosso tipo de trabalho mudou completamente. Eu não sei a vida de vocês, mas a minha vida deu uma guinada, né? Eu acho que é de todo mundo, né? A gente começou a mudar em relação à saúde, a comportamento nosso, a higiene da casa, a higiene da roupa, né? A higiene do nosso corpo físico, o jeito que a gente respira. A gente está agradecendo a Deus toda hora que levanta por estar respirando, né? Por estar respirando bem. A gente está cuidando mais da saúde, se não tiver é bom fazer, né? Então mudou. Em todo lugar que você vai é uma preocupação constante. Outro dia eu estava no escritório do meu filho e eu saí e não sei o que eu fiz, acho que eu guardei a máscara dentro da minha bolsa e estacionei o carro um quarteirão de distância ali e fui andando pela rua. Eu estava com a mão cheia de sacola e acho que eu estava com a máscara na mão e não percebi que eu não pus e fui andando assim. Todo mundo olhava na rua para mim e olhava assim, assustado para mim. Por quê? Porque nós já mudamos o nosso hábito. Quando vê uma pessoa sem máscara, todo mundo olha assustado. Ué, o que está acontecendo, né? E aí eu me percebi, pus a máscara rapidinho, né? Tipo assim, quem olhou falou, né? Agora sim, né? Então foi uma mudança que nós fizemos, né? A gente vai falar sobre mudança daqui a pouco. A família também mudou. A família, a gente se reunia ou não se reunia, a gente não conversava tanto e agora conversa mais, ou vice-versa, né? Então as relações mudaram de uma forma, né? Espantosa, né? E a gente começa a ver o valor que a gente dá a essas coisas, né? O desvalor dessas coisas, né? Como as pessoas nos olham, como a gente olha as pessoas. Então foi uma transformação. Eu acho que quem não transformou não aprendeu nada com a pandemia, né? Eu acho que todo mundo transformou e muito, né? E é isso que eu tô falando, né? Quando a gente tem o desejo de ajudar e de ser um bom cristão, né? Ser exemplos de Jesus, né? A gente tem que viver dessa forma, né? Apesar das mudanças constantes, a vida eterna está dentro de nós. Então, para entender bem vida eterna, né? Jesus organizava aquilo que ele falava, né? Acredito que sim, né? Muito mais do que a gente pode imaginar, né? Eu, na minha pequenez aqui, o que eu entendi foi isso, né? Então, começa com vigilância, cuidado. Olha, presta atenção, toma atenção, veja isso. Duas parábolas, ladrão
e a das 10 virgens, né? Que vocês estudaram muito bem. Aí vem as parábolas da responsabilidade, parábola do servo e do talento. Olha a responsabilidade que nós temos daquilo que a gente recebe, né? E essa daqui, que é do juízo final, que é o serviço, é o trabalho. Então, a vigilância. Ser vigilante e responsável, de que forma? Isso se traduz de maneira bem privilegiada no compromisso concreto com o serviço aos outros ou no bem, tá? Então, como eu vou ter vigilância e como eu vou ter responsabilidade, é trabalhando no bem. Quando eu trabalho no bem, eu começo a perceber melhor as coisas e começo a ter responsabilidade pelas coisas, né? É só no trabalho do bem que eu consigo fazer isso, né? Eu dou o exemplo assim, é só quando a gente cuida é que a gente cria amor, né? Então, uma mãe, quando o bebê nasce, ela não sabe cuidar, porque ela nunca fez isso, principalmente com aquele bebê, que cada um é diferente. Quem é mãe aqui do grupo sabe, né? Cada um é diferente, né? Um dorme 8 horas à noite, o outro dorme de 1 hora, né? Cada um é diferente, né? Cada um já nasce com a sua personalidade, tá? Essa mãe, quando ele nasce, ela ainda não desenvolveu o amor por ele. Apesar dele ter vivido 9 meses com ela, esse amor só aparece quando ela cuida. Isso cientificamente já está provado. Né? Então, quando eu cuido, quando eu... É que nem uma planta, né? Quando eu cuido e está ali perto, ela vive, né? Eu crio o desenvolvimento do amor ali, né? Então, quando a gente faz o serviço do bem, adquire maior vigilância e responsabilidade, a gente está representando Jesus no papel. Olha a nossa responsabilidade, né? Então, quando eu amo o próximo, quando eu estou em serviço ao próximo, eu estou representando Jesus. Assim, servindo os outros, servimos a Jesus. Porque Jesus não era o pastor das ovelhas, ele não servia aqui, né? E ele falava assim, se você fizer isso aos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo, né? Ele faz o papel de tradutor da necessidade dos outros, né? Então, quando você faz para o pequeno, você está fazendo para Jesus. Quando você serve o pequeno, você está representando Jesus nesse papel, né? E você está servindo a Jesus, né? Olha que imagem maravilhosa, né? Para a gente entender o que é o serviço ao próximo, né? E como fazer isso, né? Porque eu gosto de falar assim, não adianta a gente saber a teoria se a gente não souber aplicar isso em nós mesmos. Então, não importa a devoção, não importa tanto as orações que a gente faz, né? Eu posso ficar ajoelhado uma semana e rezando, isolado, né? Como ermitão, e orando, É importante? Muito importante. Mas não é só isso. A tábua da salvação é a dedicação ao próximo, né? Saber amar e servir aos outros no mais concreto da vida requer de todo ser humano, qualquer que seja ele, rico, pobre, de um país ou de outro, de uma cultura ou de outra, né? Um altruísmo igual, quer dizer, requer o quê? Uma dedicação igual, um sentido de igual dom e esquecimento de si mesmo. Porque na hora que você está ajudando o outro, você está esquecendo as suas mazelas, você está esquecendo de si mesmo, você está passando por cima das tuas dificuldades, né? Os que creem, aquele que crê que tem fé, né? Esse daí dispõe de uma motivação suplementar, a certeza de que servindo aos outros servem ao Cristo. Então, esse daí tem um up a mais, né? Esse daí, ele crê, então ele ajuda o próximo porque ele crê, né? Agora, aquele que não crê, ele ajuda o próximo, mas ao mesmo tempo ele está servindo ao Cristo, né? Da mesma forma. Então, existem 2 caminhos para a gente chegar lá, né? O entendimento do que é a vida, de quem somos e com que finalidade existimos. E o outro é a relação com o outro. Não adianta eu só entender quem eu sou, porque eu só existo e só me entendo quando eu tenho relação com o outro. É o outro que me mostra. É na vivência com o outro que eu cresço, né? Vamos imaginar assim. Vou pegar uma aluna minha. Uma aluna minha estudou. Vou pegar a coisa mais simples, tá? Dá uma injeção. Ela sabe tudo, ela sabe a técnica, ela sabe tudo. Mas se ela não aplicar a injeção no outro e não ficar olhando o rosto do outro para ver a reação dele de ai, né? Ou então, não senti nada, né? Que mão de anjo, né? Ela não sabe da existência dela, ela não sabe do conhecimento dela se foi eficaz ou não,
né? Então, a relação nossa, a finalidade da gente existir, ou então o entendimento daquilo que a gente é como pessoa, porque existir a gente existe, a finalidade da vida a gente sabe, né? É na relação com o outro que a gente encontra. Então, ter compaixão, mesmo sem consciência disso, é servir o Senhor. Então, eu posso ser ateu, eu posso ser pagão, né? Como ele usa o termo aqui, né? Se eu tenho compaixão com o outro, eu vou servir ao Senhor, é aquele bom samaritano. Quando a pessoa percebe e alinha-se com as angústias, alinha-se com as angústias e aflições do outro, ela alinha-se com o Messias. Olhando só para a aparência externa e com demasiada frequência confundimos piedade como a piedade realmente é. Então, muitas vezes a gente usa só aparência externa, né? A gente não gosta de tal coisa, usando as coisas mais externas, né? E a gente faz isso com muita frequência, né? A gente cuida mais do externo, né? E não cuida da pessoa, né? Do ser que está ali, né? Então, são as dificuldades que a gente, barreira que a gente tem que romper, né? A gente acha que é piedade, mas não é, né? E como que a gente aplica isso, né? Então, como aplica isso, a gente está cansado de saber. Nós estamos no final de um curso, né? Nós temos mais, terminando essa aula, mais uma aula, nós terminamos um curso e nós aprendemos durante esse ano e 2 anos que a gente está estudando todas as passagens e ensinos de Jesus. Amar uns aos outros, né? Amar a Deus como a si mesmo e ao próximo como a si mesmo, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, é o primeiro mandamento. Amar os vossos inimigos, já praticais o que vos mando. Amar os vossos inimigos. Quando ele encontra Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo não perseguia ele perseguia os outros, né? Então Jesus se coloca no lugar do outro, né? E ele sempre se coloca na pessoa que sofre, né? Então é assim que a gente tem que socorrer, né? Como se estivesse socorrendo a Jesus, né? Receber essas crianças é a mim que recebe todos os ensinamentos que nós tivemos durante esse ano todo, né? A gente sabe o que precisa, né? Agora a gente tem que descruzar o braço, né? Então, esse pensador, ele fala assim, que para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados, né? Então, o próprio Kardec fala, né, que o bem, ele não aparece. Por quê? Porque o mal é alardeado. Então, a gente sabe quantos casos de morte tem o corona, nós sabemos quantos acidentes aconteceram na nossa cidade, acontece um negócio e fica todo mundo sabendo, mas as coisas boas que acontecem, né, ninguém sabe, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, que tá aqui em casa, as coisinhas delas, né? As abelhinhas de Jesus do Kardec, durante esse período da pandemia, elas não puderam se reunir, porque são a maior parte idosas, né, para fazer. Então, elas trabalharam em casa e elas produziram muita coisa. Como não pode fazer bazar, elas pediram e criaram um Instagram, né? Instagram, sempre troco. E aí, elas querem vender as coisinhas dela para auxiliar as cestas, né? Da lista do bem. E aí, a gente fica pensando assim, a gente tem que aprender a descruzar os braços, porque conhecimento a gente tem bastante, né? E tá na hora da gente fazer as coisas. Eu não tô falando para esse grupo, não. Porque eu sei que esse grupo aqui, o pessoal arregaça a manga e luta bastante, né? E vai à luta, né? Bom, mas a gente tem que pensar assim, o que nós fazemos com Jesus, né? Com tanta coisa maravilhosa que ele nos falou, com essa personalidade incrível que ele foi, né? O que é que nós fazemos com Jesus, né? O que a gente tem feito no nosso caminho para que a gente mostre que a gente que tem Jesus dentro de nós, né? Com a sua mensagem, o que a gente faz, né? Com os seus mensageiros, a gente faz uma prece dentro de casa, sabe, o auxílio dos espíritos que vêm nos socorrer. A gente tem forças espirituais atuando sobre nós constantemente para que a gente possa se reequilibrar e possa ir para frente, e os anjos amigos e os nossos anjos da guarda que vêm e nos protegem nos momentos piores da nossa vida, né? A gente sabe o poder que são a nossa moralidade, a gente crescer em espiritualidade, né? Até chegar ao ponto da gente falar assim, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
né? Eu até arrepio quando eu falo isso, né? Então já não sou eu que vivo, né? É a vontade de Deus que me governa, né? Já é Cristo que vive em mim. Então Paulo falava dessa forma porque já não era mais o palavreado de Paulo, né? Era Jesus falando, né? Não era mais a vontade dele de fazer as coisas, né? Para ele mesmo ou para situações era para a humanidade, né? Era Jesus vivendo nele, né? E aí eu lembrei uma historinha que vocês podem até pegar lá na internet, que chama Meditação em 1 minuto. A história não é da meditação, não, mas eu vou contar aqui para vocês só para ilustrar, né? Para a gente entender o que é essa sensação de vida eterna dentro da vida da gente, né? Então, meditação em 1 minuto é uma pessoa que inventou esse termo e ela pôs um desenhinho. Tem vários ali, mas vocês pegam um que é um desenhinho. Assistam lá. Então, eu quero mostrar o significado disso. Então, ela começa a falar assim, ó, meditar não é uma coisa muito difícil. Vocês vão fazer uma meditação agora de 1 minuto. Então, para o que você está fazendo e vai falando, respira fundo, faz isso, faz aquilo, e ele vai conduzindo a meditação. E passou 1 minuto, ele para e fala, pronto, terminou a meditação. E como você está se sentindo? E você está se sentindo super bem. Você está assim, elevada, sabe? Você tá gostoso, você tá leve, né? Aí ele fala assim: durante o dia, faça várias meditações de 1 minuto. Então, durante o dia, para aquilo que você está fazendo e faz a meditação do jeito que ele prescreveu ali, né? E vai fazendo. E aí, o mais interessante, né? Ele vira e fala assim: até chegar ao ponto de, durante o dia todo, né? Sem você precisar daquele parada de 1 minuto, você vai ter essa sensação da meditação durante o dia todo, né? E aí a gente para e pensa assim: o que é a vida eterna para gente, né? A vida eterna é exatamente isso, é essa sensação de que durante o dia todo eu me sinto elevado, eu me sinto espiritualizado, eu me sinto bem comigo mesmo, com a minha consciência, né? E a partir daí, eu tô um dia é a sensação de 1 ano, né? E eu me sinto bem. Isso é vida eterna, né? Então, o ensino de Jesus, eles concentram em misericórdia e amor. O juízo é baseado na misericórdia e amor, né? Quanto de misericórdia e amor eu tenho? É um discurso para fortalecer a fidelidade em Deus, né, em Jesus, e não para consolar. A ideia central é a relação com Deus é necessariamente vivenciada na nossa relação com o nosso próximo. Então, enquanto a gente se relaciona com o nosso próximo, isso daí é a ideia central dessa relação com Deus, né? Porque o próximo é a figura mais próxima de Deus, né? A gente não tem essa concepção, né? A revelação da verdade e suas consequências. Em resumo, é a evidência do amor em nossa vida. É essa sensação de bem-estar, né? De tranquilidade, de consciência em paz, né? Se não é discípulo de Cristo, não se é discípulo de Cristo por confissão, por ritual, por ser filho de um pai crente, né? Quem escreveu isso foi um protestante, né? Então a gente não é discípulo de Cristo porque eu vou lá no Kardec, porque eu oro todo dia, porque meu pai e minha mãe eram espíritas e eu resolvi ser espírita também, né? Não posso não ser, né? Não, somos discípulos como seguimos verdadeiramente a compaixão e o amor vivenciados. Vivenciados significa o que? Aplicados em relação ao próximo. E como fazer isso, né? A primeira coisa que eu acho que tem que ser, ou então ela vem na consequência, né, quando a gente pratica o bem, né, é a crença e a fé. O que é crença e a fé? Eu acho que o José Pititinga, que era um doutrinador espírita muito especial, né, pela psicografia do Divaldo, ele escreve uma historinha que é mais ou menos assim. Ele estava numa reunião pública e uma pessoa muito jovem chega para ele e fala assim: eu gostei muito da sua palestra, mas ficou faltando uma coisa. Eu quero que o senhor me prove como é que a existência dos espíritos. Prove a existência dos espíritos. E ele, com aquele jeitinho dele, né, tranquilo, ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, já que você tem dúvida,
Me prove que ele não existe. Né? Isso é fé. Né? É a gente acreditar naquilo que a gente não pode ponderar, aquilo que a gente não pode medir, a gente não pode desenhar. Né? Isso é fé. Né? Então, essa fé é necessário. Ela vem depois, né, da prática do bem, ou ela vem antes da prática do bem. Como já foi falado, se ela vier antes, melhor. Né? Então, a gente precisa aprender a ensinar, mas principalmente a praticar. Todos nós somos exemplos. Todos nós somos discípulos, missionários, né? Todos nós somos tarefeiros, né? Então, temos que ensinar e praticar. Transformar o verbo em ação, que nasça no nosso íntimo. Então, são coisas que a gente precisa aprender a desenvolver em nós mesmos. Então, registra na mente os conceitos do Evangelho. Guarda, porém, no coração, de modo que possas dele dispor e aplicar o santificado na direção do seu próximo, com auxílio de suas mãos. Jesus é o poeta excelso, sem dúvida, mas é o amor atuante por excelência em todas as horas. Então, em todo momento ele está atuante, né? Ele pode ser o grande poeta, o grande rei, né? O grande missionário entre nós, né? O grande servidor de Deus, né? Mas o amor dele, ele está atuante até agora. Então, cada um colhe o que planta, boas ou más obras, recompensa ou não. Mas o que trata esta parábola, no final, não, quer dizer, esta parábola não se trata do final, não é o juízo final, pelo contrário, trata-se do começo. Olha que interessante, né? Então, o que nós falamos até agora? Foi do juízo final? Não, foi do começo. Né? Quebra o preconceito de que tem um lado e outro. Nós estamos num caminho a seguir. Então, nós estamos começando. Né? Começando a ter vida eterna. Né? Mesmo que for uns minutos por dia, umas horas por semana, né? Alguns dias dentro de um mês, né? De vida eterna. Mas a gente chega lá. Só para dar a sequência dessa parábola, para a gente entender, né? Essa parábola, ela vem numa sequência, como eu falei, de vigilância, responsabilidade, e essa foi de serviço. Provavelmente ele estava falando para os discípulos, mas lógico, serve para todo mundo, né? E ela vem numa sequência seguinte, logo em seguida. A consulta dos sacerdotes aos escribas, né? Essa consulta dos sacerdotes aos escribas, eles queriam crucificar Jesus, né? Eles fazem um jantar em Betânia. Betânia está aqui, ó, embaixo aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui bem. Era bem pertinho de Jerusalém, aqui é o Monte das Oliveiras, ó. Esses últimos dias ele estava andando por aqui, né? Ele faz um jantar em Betânia, e vem aquela mulher com o vaso de alabastro, com unguento e joga nos cabelos dele, nos pés dele, lembra? Aí o próximo título é o preço da traição, que Judas vai lá e negocia, né, a prisão de Jesus. Eles fazem um jantar, a Santa Ceia, certo? No caminho aqui, eles não falam exatamente o local, né? A Santa Ceia. E daí, acabando a reunião que eles fazem, que ele fala que alguém vai traí-lo e tal, e ele senta todo mundo na mesa, né? Daí eles vão para o Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, eles vão para um lado do Monte da Oliveira, que é um jardim. Aí Pedro é avisado que vai negá-lo 3 vezes, né? Jesus vai para esse jardim que se chama Getsemane. Eu não sei se fala desse jeito, tá? E ali ele faz aquela oração em que ele pede para afastar essas coisas, mas que ele sabe que precisa passar por isso para cumprir as escrituras, né? Nesse mesmo dia, Jesus já é preso, né? E dessa parábola até esse momento, passaram-se 3 dias e Jesus é crucificado, né? É um momento crítico, né? Não gosto nem de falar desse momento, eu tenho uma angústia muito grande quando eu vejo essas passagens, eu não gosto nem de ler. Mas eu acho que todo mundo deve ler para ver essa sequência, né? Para a gente entender bem o Evangelho, a sequência lógica que ele coloca, né? Muito didática, muito pedagógica, né? E ensinamentos assim
maravilhosos que a gente não dá nem para falar, né? Bom, e aí termina essa parte tão maravilhosa desse espírito que vem para transformar a humanidade, né? Não vou falar mais nada. E aí, para finalizar, vocês acharam que ia ficar livre de uma tarefa, né? Não, não. Vamos concretizar tudo aquilo que nós estamos falando aqui, né? E essa tarefa chama-se Tarefa 21. Então vamos lá. Eu que inventei, mas não é muito bem eu que inventei, não. Tem coisas ali. Então vamos lá. Fazer a caridade ou se transformar, ela precisa que se torne um hábito na vida da gente. Ela precisa que a gente comece a pensar de uma forma diferente, né? Então, o que é que eu preciso, na verdade? O que é que eu preciso para com uma dificuldade que eu tenho? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo, tá? Vamos lá. Eu tomo muito café, certo? E é um hábito que eu tenho tomar café. A partir do momento que eu falo assim, não, eu não devo tomar café, porque café não me faz tão bem, né? Ele me dá taquicardia, me estimula demais, né? Tô falando um ilusório, viu, gente? Porque eu não tomo tanto café assim, não, tá? Aí, o que eu posso fazer? Eu tenho, no momento que eu falo assim, parei de tomar café, eu tenho 21 dias para que eu crie um novo conceito na minha vida, deixa eu até mudar aqui, peraí, um novo hábito. Então, eu levo 21 dias para a criação de um novo hábito. Então, se eu ficar 21 dias sem tomar café, no dia 22, né, eu vou falar assim, eu não sinto mais vontade de tomar café, nenhum. Nossa, que coisa, parei de tomar assim, nem percebi, né? Fez 21 dias. Eu criei um novo hábito, um hábito de não tomar café. Tudo bem. Para concretizar esse hábito, eu tenho mais 90 dias, que é a incorporação de um outro hábito. Então, eu fico 90 dias sem tomar café. Quando chegar 90 dias, eu falo, nunca mais eu vou pôr uma gota de café na minha boca, tá? Isso é em tudo. Então, nós vamos fazer um teste aqui. Eu queria que vocês fizessem uma tarefa comigo. E eu vou dar meu exemplo, tá? A respeito de caridade. A gente tem umas dificuldades que a gente cria como barreira na vida da gente, né? E eu sou assim, antes da pandemia e agora um pouco mais, né? Eu passo muito pelas avenidas de Rio Preto e sempre tem alguém pedindo. Vendendo bala, vendendo pão de prato, vendendo pão de chão, vendendo, sei lá, sempre tem alguém vendendo alguma coisa. E eu sempre olho assim, não tem um tostão aqui no meu carro, né? A gente nunca tem dinheiro, eu nunca tenho dinheiro ali parado ali, nem moeda, nem nada. E aí eu fico pensando assim, essa pessoa tá fazendo isso nesse sol de Rio Preto, meio-dia, né, torando o sol, né? Não é porque ela quer, porque é gracinha, ou porque ela tem dificuldade, né? Eu tenho consciência disso, que a pessoa não conseguiu outro tipo de trabalho, né? Ou não tem aptidão para outro tipo de trabalho. Então ela está fazendo esse serviço mesmo que seja provisório, né? Ela não tem patrão. E nós precisamos ajudá-los, porque nós é que vamos comprar o produto que ela traz ali, né? Se ninguém comprar, ela passa fome, a família dela passa fome. Então eu me propus durante esses 21 dias a colocar um dinheiro ali e todos que eu passar eu vou contribuir, certo? Isso, cada um vai criar o seu. Vocês vão ter agora, depois que eu acabar de assistir, né, a essa aula, nós vamos parar e vamos pensar, o que é que eu gostaria? Que nó que eu tenho assim que me impede? O que é que me impede? O que eu ainda tenho bloqueio? Que preconceito que eu tenho dentro de mim, que é arraigado lá de trás, né? E que eu não consigo desvencilhar, que na hora que eu vou fazer, eu breco, né? Porque a gente tem várias coisas assim, né? E aí, esses 21 dias, a gente vai trabalhar isso daí. Por que 21 dias? Por quê? Nós temos essa semana, nós temos a outra aula e nós temos a live. Então, na live entra na fase de chegar depois de ter 90 dias para a incorporação do novo hábito. Aí eu vou falar para vocês, oi, vocês fizeram, tá? Então, escolha uma coisa hoje
que vocês acham que é importante, que vocês tenham um bloqueio. E começa a aplicar essa coisa durante 21 dias. Marca aí na folhinha. Quando a gente tiver o dia da live, é o dia que a gente encerra esses 21 dias. Mas marquem aí o dia que vocês começarem. E treinem fazer. Porque vai criar um novo hábito. Com a criação do novo hábito, a gente começa a incorporar novos conceitos. E esses novos conceitos vão nos levar a outras facilidades. É assim que é a nossa vida, né? Em tudo é assim. Até chegar ao ponto da gente incorporar esse novo hábito, fica que nem escovar o dente, que nem tomar banho, a gente nem pensa mais, né? Que nem dirigir um carro, a gente devia pensar, mas a gente não pensa, a gente vai, né? Às vezes nem sabe para onde está indo, né? Então, tudo bem? Vamos fazer essa tarefa? Tá. Para finalizar, agora finalizando mesmo, tá? Eu trouxe essa poesia, que na verdade é uma música do Plínio de Oliveira, que eu gosto muito, em homenagem a Michele, que é cantora, e em homenagem ao Paulo, que é poeta, né? Eu gosto muito dela porque eu acho que ela cai muito bem para mim, né? Que eu tô na primeira linha. Então é assim, o título chama Pai. Sei que já sonhei demais. A gente sonha demais, né? Tem ilusão, né? Tanta coisa, né? Eu já sonhei demais. Hoje eu quero a sua enxada, capinando na roçada dos meus íntimos quintais. Então eu não vou capinar lá fora, né? Chega, né? Agora eu quero a sua enxada para capinar dentro dos meus íntimos quintais, né? E quando a roça florescer e alguém vir de passagem, vai ver uma paisagem que só faz lembrar você. Gente, nós somos aquelas pessoas que levam o Evangelho de Jesus, né? Se não for na palavra, na aula, no vídeo, como nós estamos fazendo aqui, se não for nisso, é através do nosso exemplo, através da nossa dedicação, através do nosso entusiasmo, através da nossa maneira de falar as coisas para as pessoas, para os nossos vizinhos, para os nossos, através das nossas atitudes e amparar os outros, né? Será que a gente está ainda mostrando Jesus em nós? Será que alguém olha para nós e fala, não, faz parte daquela falange que acompanha Jesus no socorro, faz parte daquela falange que socorre aquele necessitado que desencarnou, né? Quanto que nós temos que subir naquela escadinha que eu mostrei ali, né? E vivenciar mais da vida eterna. Quanto que nós temos que roçar os nossos quintais, né? E fazer a nossa roça florescer, né? Aí nós estamos longe. Eu, por exemplo, estou muito longe. Mas eu vou chegar lá. Essa é a minha ideia, né? Então, quero agradecer a vocês, né? Por assistirem a aula. Espero que vocês tenham gostado. Ela não foi fácil, ela é bem difícil, por sinal, né? Eu pedi socorro para o Paulo várias vezes, mas está aí. Vamos ler um pouco mais, vamos estudar um pouco mais, mas principalmente aplicar aquilo que a gente está aprendendo. Um beijo grande para vocês e até a próxima, se Deus quiser. Na próxima, a visão espírita de tudo isso, que é maravilhosa, né? Através do Evangelho, do Emmanuel e de outros espíritos, né? Um beijo, que Jesus nos ampare e nos ilumine. Que assim seja.